Olá, esse é o Diário Talks. Eu sou Salomão Boaventura, repórter de cultura do Diário da Região, e hoje trazemos o jornalista e escritor José Luiz Rey, que vai falar sobre o seu 7º livro, A Vizinhança de Manuel Herculano Ibarra, que será lançado no próximo dia 5 de dezembro na Casa de Cultura de Norá do Vale, aqui em Rio Preto, a partir das 7h30 da noite. Rey, muito bem-vindo ao nosso podcast e pode dar um spoiler da história do livro, como que é? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre o livro, que é uma coisa que me agrada muito conversar sobre o trabalho da gente, né? E outra coisa que me agrada muito é poder visitar o Diário da Região, um local onde eu já trabalhei ao longo de 22 anos da minha vida, muitos anos atrás, né? Já no passado. Mas é muito bacana voltar aqui. Obrigado, Salomão, obrigado aos telespectadores do Diário Talks. O livro A Vizinhança de Herculano Ibarra trata de um tema muito bacana para a gente que é de Rio Preto. A história se passa numa cidade chamada São José do Rio Preto, né? Embora pudesse passar em qualquer outra cidade mais ou menos do mesmo porte, porque as situações retratadas ali certamente se repetem em outras cidades também. É uma época... A história em Rio Preto começa a partir da segunda metade do século passado, por volta de 1965, 1964, por aí. Mas o espanhol Manuel Herculano Ibarra chegou ao Brasil em 1936, alguma coisa assim, fugindo da Guerra Civil Espanhola. Veio para cá, passou a trabalhar numa cultura cafeeira da região de São José do Rio Preto mesmo, da região noroeste do estado de São Paulo, e depois muda-se com a esposa Eugênia para São José do Rio Preto, depois que as filhas já crescidas mudaram-se para São Paulo e ele resolveu se fixar em Rio Preto. Trata-se, é claro, de uma obra de ficção, todos os fatos são ficcionais, né? Embora o que não é ficcional aí é a cidade, né? Os fatos ocorridos na cidade nesse tempo. A cidade é um personagem do livro, eu diria isso. A cidade é um grande personagem do livro, talvez o mais importante deles. E o Manuel Herculano Ibarra e sua família, sua mulher, acabam se enturmando bem com o provincianismo da cidade nessa época, né? Eles cultivam hábitos como, por exemplo, aquela de arrastar as cadeiras para a calçada no começo da noite e se reunir com os vizinhos, etc., em pequenas confrarias que acabam derivando para vários temas locais, alguns muito importantes, por exemplo, discutindo a Revolução de 1964, ocorrido pouquinho antes, etc. As pessoas conversam sobre isso, conversam sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa de 1966, que se realizaria na Inglaterra, e conversam sobre o fato de que o bar do vizinho ali vai começar a vender sorvete daqui bom, começa a conversar sobre problemas pessoais das pessoas, começam a exercitar o direito de meter o bedelho na vida das pessoas. E isso tudo faz parte de uma rotina que as pessoas que, como eu, já passaram dos 50, 60, certamente vivenciaram aqui em Rio Preto. E isso é sempre muito bacana. Eu gosto muito de conversar sobre isso, gosto de relatar esse período da cidade de São José do Rio Preto e de todas as outras cidades daquele porte, naquela época, início dos anos 1960, metade da década de 1960, por aí. Com certeza é uma época de alpendres, de varandas, de quintais e de pomares, né? De árvores, como diz no livro, que conversavam com as pessoas. Isso, naquela época, Rio Preto ainda tinha quintais, né? Hoje tem muito menos, né? Muito poucos quintais. Os loteamentos são com lotes menores, então já não tem mais espaço para ver quintais. Mas havia casas com árvores frondosas, né? Caramboleiras, por exemplo, que é uma árvore muito grande, outra das personagens do livro aí, uma caramboleira que o Manuel Herculano Ibarra tinha na casa dele e que permite que a gente estabeleça uma série de relações entre árvores e pessoas. E numa época em que essa cidade inocente, essa cidade que conversava sobre vizinhos, falava da vida dos outros, também começa a conviver com outros problemas, né? Problemas como, por exemplo, a violência urbana. A história começa a retratar fatos relacionados com a violência urbana, a usura, né? As pessoas que, emprestando dinheiro a juros escorchantes, fazia com que algumas pessoas tinham que
sumir da cidade, se esconder, né? Fugir dos credores para outros locais, etc. A especulação imobiliária que nessa época começava a ser muito forte. Depois disso, a gente sabe o que aconteceu, né? A cidade perdeu algumas das referências de seus monumentos, né? A velha Catedral de São José, por exemplo, que foi já nos anos 70, 72, 73, o estádio Mário Alves Mendonça do América Futebol Clube, e quantos casarões e pequenas mansões que existiam naquela época foram derrubadas e transformaram-se em estacionamentos, que na verdade era uma maneira que as pessoas tinham de se livrar do imóvel e deixar pronto para valorização, para utilizar em outra coisa. Por enquanto deixava sem nada, deixava como estacionamento de veículos, etc. Então isso acontecia também, aconteceu muito. E no livro conta uma dessas histórias também, só que como o livro é ficção, isso não tem relação com nenhuma personagem que realmente existiu. É um fato que... Os fatos existiram, esses fatos existiram todos, mas os personagens não é isso? As pessoas são ficcionais, mas os fatos aconteceram realmente na cidade. São fatos espinhosos da história, né? Esses fatos genéricos da cidade, sim, né? Mas é claro, e nem todas as pessoas são ficcionais não. Existem algumas que foram verdadeiras. Por exemplo, tem um frade franciscano que acabou estabelecendo uma boa amizade com o Manuel Herculano e Barro, que chamava-se Frei Remberto, era um frei capuchinho. O Frei Remberto existiu. Ele prestava serviço na Basílica Nossa Senhora Aparecida, ele realmente existiu. Mas a maioria dos fatos não existiu. São fatos ficcionais que ajudam a entender os caminhos que a cidade estava tomando no aspecto da violência, da especulação imobiliária, seguiu-se ao golpe militar de 1964, então houve também perseguições políticas, etc. Mas isso é citado muito en passant na nossa historinha. É isso. E a vida do riopretense naquela época, com certeza, era muito diferente. Até que no livro fala dessas confrarias, como conversamos aqui, das cadeiras nas calçadas, dos vizinhos que conversavam entre si, algo que hoje é extremamente raro. Como as pessoas se informavam naquela época? Porque haviam os jornais impressos, as rádios, como a PRB8, a Independência lá para a década de 70, né? A Independência começou em 68, mas a PRB8, sim, foi uma das primeiras emissoras de rádio do Brasil. A 16ª primeira emissora de rádio do Brasil. Então, eles se informavam através dos jornais impressos. Rio Preto sempre teve bons jornais impressos, né? Fortes jornais impressos, né? Então, isso... As pessoas se informavam através dos jornais. Além do Diário da Região, Rio Preto já teve uma época que tinha 5 jornais diários. 5 jornais diários de porte. O Correio Anaquarense, Diário da Região, A Notícia, Folha de Rio Preto e depois o Dia e Noite. Quer dizer, hoje a realidade é totalmente diferente nesse aspecto, né? Mas os jornais, sim. E também aí tem outro problema. O que fez com que as pessoas passassem a abandonar hábitos como, por exemplo, de sentar-se à beira da calçada, ou à beira não, na calçada, nas cadeiras das calçadas, para conversar. Por que elas deixaram de fazer isso? Porque apareceu, os telhados da cidade começaram a ganhar estranhos totens que pareciam espinhas de peixe, que eram as antenas de televisão, né? A televisão chegou por aqui no início dos anos 60 e roubou esse público que sentava nas calçadas. As pessoas começaram a ver televisão, começaram a trocar esses hábitos pela televisão. Então isso realmente foi marcante para essa época também. As pessoas todas, certamente, que viveram com isso, vão se lembrar disso. E deviam fazer, as conversas eram de assuntos bem banais, do cotidiano mesmo, né? O vizinho que mudou, vizinho que está namorando com outro vizinho. Isso, o vizinho o marido e mulher que se separaram, se desquitaram, na época se desquitaram. Você sabe que era uma grande polêmica na década de 60, 70. O que vai ser agora dos filhos, etc. Claro que as pessoas se ocupavam desses temas e de outros, né? Por exemplo, você conhece, o marido da dona Neuza está doente, está com nó na tripa, que é uma coisa perigosa, etc. As pessoas sabiam de tudo, né? Sabiam de tudo. E não era... É muito comum isso, por exemplo. A história trata de um grupo de vizinhos, né? Os vizinhos do Manuel Herculano e Barra, que se sentavam
num espaço da rua, num quarteirão da rua, mas que dali podiam ver em outros quarteirões outros grupos também reunidos. Quer dizer, era uma coisa meio comum na cidade nessa época, né? E quem eram esses vizinhos deles? Eles eram genéricos ou Era- baiano era- rio-pretense daquela época? Eram pessoas simples, assim, em geral pessoas simples, né? Pessoas muito simples, trabalhadores, que se ocupavam desses assuntos, digamos, na maioria das vezes sem importância, né? Mas que ajudam a compor um quadro bem bacana, que mostra que o Manuel Herculano Ibarra, agora eu vou dar um pequeno spoiler, sem contar, não posso ir muito além disso, mas ajudam a contar a história de um detalhe, um grande segredo que o Manuel Herculano Ibarra e a mulher dele, Eugênia, vão ter que guardar, segurar para o resto da vida. Então, era um grande segredo, não podiam revelar isso, etc. Mas é muito bacana. O Manuel Herculano Ibarra, como eu disse, quando ele mudou para cá, já tinha 3 filhas já adultas, né, já grandinhas, que se mudaram para São Paulo, e ele se penitenciava sempre pelo fato de não ter podido ter um filho homem, que o ajudaria na lavoura, etc., lá na lavoura, na época da lavoura, e agora aqui na cidade, no trabalho, em funções às quais ele poderia se dedicar trabalhando, né? Ele, no fim, ele acaba adotando informalmente um filho. E esse filho passa a participar desse grande segredo e de todos os problemas que vão decorrer daí para frente ao longo da vida dele. E algum motivo da inspiração na comunidade espanhola? E Rio Preto é uma comunidade grande, está até construindo uma obra lá em frente ao Plaza Shopping, né? Isso, a Praça de Espanha, a Praça de Espanha. Que vai ser feita ali, exato. Não, eu acho que a ligação é a minha própria ascendência espanhola, né? Eu sou neto de espanhóis, etc. E escolhi esse tema por ter convivido com pessoas que, como o Manuel Herculano Ibarra, chegaram aqui ou fugindo da Guerra Civil Espanhola, depois fugindo da Segunda Guerra Mundial, mas que se fixaram aqui nas lavouras da região, ajudando o Brasil a substituir a mão de obra escrava que tinha sido erradicada, né? Tinha sido proclamada a abolição da escravatura. Então, eles ajudaram, de certa forma, ajudaram também a nossa região a caminhar nesse sentido de desenvolvimento, etc. Mas era uma cidade muito simples, que tinha, cujo cenário era muito comum, se você vê charretes transportando moçoilas e senhoras pela cidade, garbosos cavaleiros de chapéu de palha ou chapéu de couro, dependendo da situação financeira dele, circulando de lado a outro da cidade. Era uma cidade muito simples. Esses garbosos cavaleiros costumavam frequentar as selarias. As selarias é que vendiam, é uma espécie de loja de autopeças para cavalo, né? Para cavaleiro. Vendiam arreios, estribos, todo o material necessário não só para aumentar a eficiência do cavalo, mas principalmente para aumentar a aparência do cavaleiro, né? Os cavaleiros eram o must da época, vamos dizer assim, né? Rio Preto teve muitos, né? Rio Preto tinha muitos. Tinha muito poucos carros, né? Os carros, aí no caso de 1960 já tinha carro, mas antes disso, 1930, 1940, tinha muito poucos carros, né? Porque o carro é de 1900 e alguma coisa, né? Então tinha muito pouco carro. E que o livro vai mostrando essa transformação de Rio Preto, dessa cidade mais pacata, porque a história ela não se detém apenas ali na década de 60, né? Ela vem um pouquinho para os dias atuais, né? Isso, ela avança até os nossos dias, né? Um pouco depois do ano 2000, alguma coisa assim. Isso não está bem preciso. O texto não precisa necessariamente não precisa esse tempo, mas chega a boca do ano 2000, coisa assim. Então é isso. A cidade foi se transformando muito, né? A cidade que teve um grande... As pessoas perguntam para mim assim, o que você acha qual foi o grande fator do desenvolvimento socioeconômico de Rio Preto? Bom, todo mundo cita a chegada dos trilhos da EFA em 1912, né? E depois a parada deles aqui, permitindo que durante anos e anos as pessoas chegassem do Brasil todo e fossem parando por aqui, né? Mas há outros fatores, né? Mais recente, um outro fator muito importante, já a partir dos anos 60, foi a construção da rodovia federal BR-153,
que também ajudou a impulsionar a cidade. E há vários outros fatores, por exemplo, o fato da região, a estrutura fundiária da região ser uma estrutura mini-fundiária, pequenas propriedades agrícolas, também não permitiu grandes propriedades. Então, se dividiam as propriedades e a coisa andava rápido, andava depressa. Esse foi certamente um dos fatores. E, de certa forma, isso está mostrado também nesse tema que a gente mostra no livro. Uma história simples, a ideia é essa, é transformar, contar através de uma história simples um fato grandioso, né? Uma saga de uma família e a saga de uma cidade. Essa é a questão. E o Rick acompanhou de perto essa saga de Rio Preto, né? São mais de 30 anos na imprensa, com passagens pelo Diário da Região, pela TV Globo Noroeste Paulista. Isso. Como você vê essa mudança de Rio Preto, que acompanhou de perto também na Rádio Independência, fazendo o esporte. Isso, eu era locutor noticiarista e plantão esportivo da Rádio Independência, numa época em que o noticiário esportivo, por causa da loteria esportiva, da popularidade da loteria esportiva, tinha muito interesse de parte do público. As pessoas queriam saber se tinham feito os 13 pontos lá e ganho na loteria esportiva. Mas trabalhei no Diário da Região, trabalhei na redação como repórter, redator e cheguei a diretor de redação do Diário. Trabalhei na Rede Globo Noroeste Paulista, cheguei também a diretor de redação no Jornal A Notícia, como chefe de redação também. Ou seja, já costumo dizer para os meus amigos que eu tenho mais passado do que futuro, entendeu? Mas tá aí, vamos levando, não é isso, Salomão? E agora eu tenho, por exemplo, atualmente tenho o prazer de poder contribuir quinzenalmente no Diário com uma crônica. Um painel de ideias. Isso, que entrego quinzenalmente a seus cuidados e são sempre muito bem cuidadas. Opa, que maravilha. E no seu livro ele é prefaciado pelo Dr. Durval de Noronha Goios e tem a apresentação do professor Dr. Romildo Santana, que inclusive está no Aurélio, por ter cunhado o termo naif, né? Nossos amigos que também fazem suas crônicas para o painel de ideias aqui no Diário. A gente pode dizer, Salomão, que a gente tem a honra de ter um amigo que está no Aurélio, né? Que Sim. É o Romildo. Né? O Romildo é uma pessoa fantástica, um intelectual de primeira aqui em Rio Preto, gosta muito da área literária, estuda muito a questão da música sertaneja, da música caipira na nossa região, e tem estudado muito isso. E o Durval de Noronha Goios Júnior, que é o editor do livro, lançou recentemente uma biografia dele, também um catatal de 1000 e tantas páginas, que se chama O Mundo Segundo Noronha, que é fantástico. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, é muito legal, cara. Além de permitir que você tenha um contato com a história recente de São José do Rio Preto, você tem um contato muito claro com a história do mundo, né? Episódios do mundo todo, esmiuçados pela pena brilhante do Durval, que é muito legal. E eu gostaria de citar também duas pessoas que me ajudaram também, além do Durval e do Romildo, o Lázaro Savaia Donadelli, que é o autor da capa do livro. Ele é um artista gráfico da cidade paulista de Leme e também jornalista, é um companheiro de bancos universitários lá atrás. Eu pedi para ele leu os manuscritos, né, o original, e criou essa capa que eu achei bem bacana também. E, além disso, o Lázaro também faz um texto à guisa de apresentação aí, muito bacana. Eu agradeço muito a ele também. E ele vai nos dar o prazer da presença dele também, como o Durval e como o Romildo, no lançamento do livro no próximo dia 5, que é terça-feira que vem, na Casa de Cultura de Norá do Vale. Excelente. E esse é o 7º livro, né, Rei? Fala um pouquinho dos outros. Cada vez que eu faço essa conta, rapaz, eu me assusto, viu? Poxa. Nossa Senhora, 7. Mas, na verdade, acho que são 7, sim. São 7, sim. Eu fiz tenho Páginas Ímpares, que é uma coleção de crônicas, que são crônicas publicadas no Diário e publicadas no extinto jornal Bom Dia, que eu inscrevi no concurso Nelson Seixas, da Prefeitura Municipal, e ganhou aquela edição do livro. Isso até já esqueci a data, mas esse deve ser 2008, alguma coisa assim. Tem 2 de ficção, que chama-se A Seiva da Mandrágora e o Samambaias de Plástico. Esses foram editados pela Kindle da Amazon. Estão à disposição na Amazon lá, principalmente em versão digital, lá, a versão que a pessoa pode ler através da plataforma Kindle lá.
Achei muito bacana. E tem algumas biografias autorizadas, feitas a pedido das pessoas ou das famílias envolvidas. É a biografia, o livro Meu Prezado, que é a biografia do empresário Valdemar de Oliveira Verde, né, do grupo Rodobens. Um Cidadão, a biografia do Eládio Arroio Martins, que é um sindicalista e empresário riopretense. Foi presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto. E outra biografia é O Local da Pedra Branca, que é a biografia de José Auger, fundador, ao lado do pai e do irmão, do Expresso Itamaraty, que é uma das maiores empresas de transporte coletivo do Brasil e que é motivo de orgulho também para a nossa cidade, é isso? Maravilha. E para quem deseja conhecer um pouco mais da vizinhança de Manoel Herculano e Barra, o lançamento do livro no dia 5 de dezembro, na Casa de Cultura de Norá do Vale, a partir das 7h30 da noite. O Rei vai estar lá para uma noite de autógrafos. Para receber os amigos, para abraçar os amigos, para conversar um pouquinho sobre essas coisas todas que a gente está conversando aqui, né? Exatamente isso. As pessoas gostam muito de conversar sobre isso, é muito bacana. E por isso é bacana um programa como o seu aqui, como o do Diário Talks aqui, que proporciona essa possibilidade, né? Conversar sobre assuntos gerais, assuntos de interesse das pessoas de um modo geral, sejam elas pessoas importantes ou não. Os assuntos são importantes, né? Isso é que é legal. E o conversar que é sempre o importante, sim, que é um hábito que, aos poucos, juntar os vizinhos ou as pessoas se encontrarem para conversar, foi indo apenas para uma conversa virtual. Isso, tinha um amigo que costumava dizer que se encontrava mais com a demonstradora da Danone no supermercado do que com a própria família dele, de tanto que ia ao supermercado e pouco que ficava com a família em casa, né? Então é isso, as pessoas têm que ter o hábito de conversar. Conversar é muito bom, conversar é legal. Quem conversa, acho que o Pedro Bial fala sempre isso, né? Quem conversa sabe mais, né? Isso é muito bacana. Isso aí, com certeza. Aí aguardamos vocês lá na Casa de Cultura para o lançamento do livro do José Luiz Rei, A Vizinhança de Manoel Herculano e Barra. Vamos lá conhecer essa vizinhança e relembrar um pouco de como era Rio Preto há alguns anos atrás. Muito obrigado para você, até a próxima. Rei, muito obrigado pela sua presença aqui. Algo mais quer acrescentar? Salomão, eu é que agradeço muito você, ao pessoal todo do Diário da Região, o apoio que dá em geral à cultura riopretense de uma maneira geral. E gostaria de reafirmar esse convite que você fez agora para as pessoas aí comparecerem. É aberto ao público na terça-feira à noite, a partir das 19h30, na Casa de Cultura de Norá do Vale, que fica na Praça Cacilda Becker, atrás do Teatro Municipal. Aqui em Rio Preto, todo mundo sabe onde é a Casa de Cultura de Norá do Vale. Fica na Rua Roberto Simonsen, na Praça Cacilda Becker, ao lado do Teatro Municipal de Rio Preto. Eu gostaria de receber um abraço de todos lá, seria muito bacana se todo mundo comparecesse e a gente conversasse um pouco mais sobre Rio Preto, sobre literatura, sobre conversas de um modo geral. Obrigado, viu, Salomão? Muito obrigado pela sua presença e obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.